Essa é a competência que você nunca vai deixar de aprender e de melhorar. Executivos até hoje fazem treinamentos de comunicação. Você está achando que não precisa porque já se comunica muito bem. Comunicação é treino e quando você coloca em prática, melhor você fica. E pode ter certeza que se você não soubesse comunicar, a probabilidade de você ser promovido, ela reduz drasticamente. Se você caiu aqui de paraquedas, eu sou Gil, com mais de 15 anos no mundo corporativo e eu te ensino a ser promovido em qualquer empresa. Se esse vídeo te agregar alguma coisa até o final dele, se inscreve no canal e ativa as notificações. E se não agregar, tá tudo certo, segue sua vida que eu também não quero que você fique aqui perdendo tempo comigo. A comunicação ela é um problema muito grande para muita gente. Na realidade, as empresas elas têm muitos problemas de comunicação. Tem uma pesquisa, se eu não me engano, é na Você SA, que aponta que 30% dos profissionais têm dificuldade de se comunicar. E dá para ir muito além disso. Outras empresas afirmam que 70% dos gargalos são falhas de comunicação. Você pode até ver isso de forma empírica, na prática. Olhe para a sua realidade hoje, olhe para a sua empresa, para o lugar que você trabalha. Quantos problemas de comunicação você já teve? Eu já perdi a conta de quantos foram. A comunicação ela é uma ferramenta que você vai usar, por exemplo, para vender o seu trabalho. Por isso que é importante você entender qual que é a melhor maneira de você estabelecer uma comunicação e que ela seja clara e objetiva. Agora, você precisa primeiro definir o seu problema. Qual que é a minha dificuldade? O que eu tenho para evoluir na comunicação? É timidez? Eu consigo falar para um público grande? Ou eu consigo falar sobre determinados assuntos mais difíceis com o meu chefe ou com outras pessoas que eu estou liderando? Isso é um ponto importante. Por exemplo, vamos supor que dentro do seu time você é um líder e lá tem uma pessoa que está com, sei lá, CC. Ela vai trabalhar e ela está com cheiro forte. Como que você fala isso para a pessoa? Qual que é a melhor forma? Entende? Você precisa ser um pouco... não político, mas saber levar e conduzir isso de uma forma que a pessoa não se sinta ofendida, não por causa do fato não ser realidade, mas porque é importante você trazer esse ponto à tona para ela. Obviamente você não precisa trazer para todo mundo ali, entendeu? É claro, eu não vou entrar nesse detalhe aqui porque só isso daria uma aula completa, mas eu vou trabalhar um pouquinho aqui sobre como você consegue trazer uma comunicação que seja clara e objetiva. Outra coisa, continuando nessa mesma linha, você tem dificuldade em entender o que as outras pessoas te falam? Ou fazer com que as pessoas entendam o que você está falando? Porque a comunicação ela é uma via de mão dupla. Você vai falar algo e às vezes a pessoa vai te responder algo. E você tem consciência de como as pessoas estão te respondendo? Porque normalmente a falha da comunicação ela está no emissor. Não é em quem não entendeu, é em quem transmitiu a mensagem. Pode ser uma falta de repertório, você precisa estudar um pouco mais sobre um assunto, ok? Então, olhando para essa estrutura, você entende qual é a dificuldade que você vai trabalhar primeiro. Tem muita gente que tem vícios de linguagem. Eu, por exemplo, tenho vários. E por isso que é importante a gente treinar sempre e tentar deixar uma comunicação mais fluida para que você consiga entender o que eu estou falando de uma forma clara e objetiva. Eu repeti isso aqui várias vezes justamente porque a comunicação ela precisa ser dessa forma. Caso contrário, você vai causar uma falha na comunicação e as pessoas podem entregar algo completamente contrário ao que você gostaria que entregassem. Então vamos lá, primeira coisa, você não deve falar sobre algo que você não sabe. Nesse caso, reconhecer sua própria ignorância é muito melhor, muito mais sábio. Agora, se você deveria saber e não sabe, existe aqui um gap intelectual que você precisa resolver. É aprender o tema que você desconhece, é estudar um pouco sobre aquele determinado assunto e por aí vai. Para você estabelecer uma boa comunicação, eu vou te mostrar a estrutura dela e como que isso vai te ajudar a ser promovido. Em uma estrutura de comunicação, você tem o emissor, que sou eu falando aqui com você. Você tem o receptor, que é você recebendo a mensagem que eu estou falando, meu público, a audiência que está aqui, e a mensagem que eu estou transmitindo, o vídeo. Eu estou aqui falando sobre comunicação e eu quero que você entenda o que é a comunicação, como que ela pode ajudar a ser promovido e como você consegue ter uma comunicação mais clara. É isso que nós estamos fazendo aqui. Perfeito? Isso é a estrutura. Ou seja, para que você tenha sucesso em uma comunicação. A primeira coisa, já falei, você não vai falar sobre o que você não sabe. Agora vem a estrutura por si só.
Você tem que conhecer seu público. Você está falando com quem? Seu one-on-one. É com o gerente? É com alguém da operação? Ou você está falando com várias pessoas da operação? Não é um one-on-one. Você vai falar com, sei lá, seu time com 10, 15 pessoas, ali todo mundo ao mesmo tempo. É importante porque isso vai direcionar o conteúdo da sua mensagem. Como que você vai falar? Como você vai se portar frente ao que surgir naquela conversa? Isso é importante. Se for um gerente, ele pode ter perguntas e você vai ter que reagir a essa pergunta. Ou você vai responder, ou você vai falar que vai responder depois. Depende, claramente, do que está sendo tratado. Portanto, você precisa entender qual é o seu público. Quem vai receber a mensagem que você está falando, ou você está escrevendo, ou você, enfim, está transmitindo. E antes de você aprender a estruturar a sua mensagem, se você quiser ser o próximo a ser promovido, veja um vídeo que eu falo quais são os pilares da promoção. Eu tenho certeza que você vai sair na frente de muita gente e ser a melhor escolha para subir de nível. Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo para você assistir depois. Bom, a comunicação abordada aqui nesse processo que eu estou falando com vocês, ela é oral. O canal é através da fala. Ela não é escrita, eu não estou falando de comunicação por e-mail, mas se você sabe estruturar uma comunicação falada, uma comunicação por e-mail, comunicação escrita, ela fica um pouco mais fácil. E claro, uma das coisas que te auxiliam numa comunicação falada é rascunhar o que você gostaria de falar. Principalmente quando você vai falar com lideranças mais seniors. Por quê? Você vai cadenciar muito bem a estrutura que você gostaria de falar. E ali você estuda aquilo ali 10, 15 minutinhos antes e ótimo, você já tem mais ou menos na sua cabeça como que é a estrutura. E claro, um pouco de flexibilidade não vai fazer mal nenhum, porque isso pode acontecer, principalmente nessa era que a gente vive hoje, na internet e home office. Muitas pessoas, elas se acostumaram a interromper as outras durante a reunião. E o pessoal ainda dá aquela chavezinha de que, calma, eu não estou invadindo o seu espaço. Que é, desculpe te interromper, mas já te interrompendo, aí qual que é a resposta? Não, fica tranquilo, eu já tinha terminado mesmo. Às vezes a pessoa nem terminou, mas para não causar um desconforto ali naquele momento, acaba falando isso. Outras pessoas, obviamente, falam assim, não, espera eu terminar que pode ser que eu responda a sua pergunta, por exemplo. Então, você veja, tem maneiras de você se portar em uma reunião e saber como reagir a eventuais perguntas ou eventuais mudanças de foco durante a reunião ou durante uma conversa, seja de one-on-one ou não. Você tem que direcionar isso para que a comunicação ela seja cada vez mais clara, tá bom? E aí você vai definir o tópico. O que você quer comunicar? É uma melhoria de projeto? É uma melhoria de indicadores operacionais? É um pico de vendas? É uma piora nas vendas? É uma campanha de marketing que não funcionou? Qual é a mensagem que eu quero transmitir? E com base nisso, você vai entender e estruturar a sua mensagem. Como você dá consistência nesses temas que você vai trazer? São dados, fatos, pesquisas, narrativas específicas, por exemplo, para que você traga um contexto do que foi o resultado apresentado. O que eu preciso trazer de narrativa para que as pessoas entendam? O que eu quero dizer com isso? Você precisa contar uma história para que as pessoas elas tenham o mesmo conhecimento que você. Não adianta você chegar lá e cuspir um monte de dados se a pessoa não tem contexto. Por exemplo, é claro, dependendo de uma reunião, você não vai trazer esse contexto de 10, 15 minutos, porque as pessoas não vão ter tempo para te ouvir. Como que você resume aquele fato, aqueles dados, aquela narrativa em um tempo que seja condizente com o tempo total da reunião que você tem? Entende? Por isso que é importante você saber estruturar isso, porque se você joga lá um monte de dados sem contexto, as pessoas vão ficar assim, tô confuso, não sei o que está acontecendo aqui. E depois, a partir do que foi falado, você vai ter as ações específicas em cima do tema que foi concluído. E por que eu estou falando isso? Porque você vai, no final, elencar tudo. Então, eu falei do emissor, que é eu estou falando a mensagem. Eu falei do canal, que é a via oral. E eu falei da mensagem que está sendo transmitida.
Eu não estou falando aqui do receptor, porque o receptor, coitado, ele vai só ouvir o que você tem para dizer, na maioria das vezes. Então, se faltou alguma coisa durante uma transmissão de mensagem, ela provavelmente ficou na estrutura da mensagem e na forma como você comunicou as coisas. Por isso que no final é muito importante você tentar extrair daquele público, e principalmente se for um one-on-one com o seu chefe, se ele entendeu o que você falou. Porque pode acontecer de ter uma distorção nas coisas que você fala, porque muitas vezes o seu chefe tem um outro contexto. E aí você tem que zerar e falar, bem, espera aí, não. Deixa eu começar aqui do zero e te falar exatamente o que aconteceu. Por isso que é muito importante vocês garantirem que a comunicação ela seja clara e objetiva. O que você quer, quais são as ações que precisam ser tomadas em cima daquilo que você quer e como você usou para comunicar aquilo tudo. Claro, eu falei aqui numa ordem contrária, mas é mais ou menos assim. Vamos de um exemplo aqui para você entender. Vimos que houve uma piora nos indicadores operacionais da fábrica. Isso é um fato. E isso ocorreu por um atraso na entrega de um fornecedor. Mais um fato. Porque ocorreram bloqueios nos portos. Tivemos um impacto XYZ monetário e para cobrir esse impacto vamos fazer as ações ABC. Como forma de melhorar os nossos indicadores operacionais para o próximo mês, nós faremos uma próxima reunião, tal. Pronto. Aqui você resumiu basicamente tudo o que aconteceu. É claro, você não entrou no detalhe. Por que teve bloqueio no porto? Por causa de... Não interessa. Qual que é o ponto aqui? As ações para melhorarem os impactos no desvio monetário. Sua função em uma comunicação clara é evitar que tenham muitas perguntas. Por isso, uma das coisas que eu falo que você pode fazer também é antecipar as perguntas que o seu público pode fazer. Por exemplo, se você vai fazer um one-on-one com o seu chefe, você já definiu com ele quais são os temas que você vai tratar? E sobre esses temas, quais as perguntas que ele pode fazer para você? Porque quando você define as perguntas, isso pode te ajudar a construir a mensagem. E uma ação prática para você na próxima reunião. Você vai fazer um resumo da mensagem que você quer transmitir. Qual o assunto, o conteúdo e as informações disponíveis. Coloque em prática tudo isso que eu falei e no final pergunte para ele se ficou claro ou se restou alguma dúvida. Isso vai te dar uma ideia de progresso, quanto você está evoluindo. E lembra, gente, comunicação não para por aqui. Não para nessas ações. Comunicação ela é uma evolução constante. Inclusive eu estou aqui usando esse canal para falar com você, para melhorar a minha comunicação. Te vejo no próximo vídeo.